quem quer ouvir Deus falar foi muito fraco. Toda vez que a gente fala que vai abrir a Bíblia, é Deus que vai falar conosco. Então tem que ser uma expressão um pouquinho melhor. Eu vou dar outra chance para vocês. Abra suas Bíblias em Apocalipse 3. Aí valeu, agora foi. Nós vamos ler a partir do versículo de número 8. Vamos ler do 7 a seguir. Que diz assim, ó: ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, o que fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Amém? Amém. Diga assim comigo: Espírito Santo. Espírito Santo. Fraco demais. Espírito Santo. Espírito Santo. Muito fraco. Só os homens. Espírito Santo. Espírito Santo. As mulheres. Espírito Santo. Espírito Santo. A igreja toda. Espírito Santo. Espírito Santo. Diga: fala comigo. Fala comigo. Revela-nos a tua vontade. Revela-nos a vontade. O teu querer seja revelado diante dos nossos olhos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bata na mão de 3 pessoas aí e diga: é hoje. Fala para ele. Glória a Deus. Independente da linha de pensamento, da linha teológica, uma coisa é certa: toda a igreja do Senhor sobre a face da terra tem que concordar que Jesus vai voltar. Eu não sei se Jesus vai voltar hoje, eu não sei se Jesus voltará semana que vem, pois a Bíblia fala que a hora ninguém sabe, mas ele vai voltar. Eu ouço alguém dizendo: Jesus está voltando. Na verdade, a Bíblia diz que como um relâmpago corta do Oriente para o Ocidente, assim será a volta do Filho do Homem, ou seja, será algo rápido, como num piscar de olhos. Então, se Jesus estivesse voltando, ele já teria chegado. Logo, Jesus vai voltar. E isso é base da nossa fé. Diga: minha fé tem que estar baseada em que Jesus vai voltar. Então isso tem que ser uma certeza da sua vida: Jesus vai voltar. E nós, a igreja, temos que aguardar por isso, estar atentos e vigilantes. A Bíblia fala: ninguém fique desapercebido. Eu tenho que estar atento em saber que Jesus vai voltar. E como ninguém sabe a hora, eu tenho que estar sempre vigilante. Como disse a irmã Edileuza, ninguém sabe que hora que Jesus vai voltar de forma particular para você, ou em que hora ele vai voltar de forma coletiva para a igreja. A base da fé do crente é a ressurreição de Jesus. Por que não é o nascimento de Jesus? Porque se ele ressurgiu, ou se ele, na verdade, houve uma ressurreição, é porque ele teve que morrer. E se ele teve que morrer, em algum momento ele nasceu. A base da nossa fé é a ressurreição de Jesus. E o segundo pilar da nossa fé é a volta de Jesus. Quando eu acredito que Jesus ressuscitou, eu estou me fazendo igreja. Quando eu acredito que além de ressuscitar, ele habita no meio da igreja através do Espírito Santo, então certamente eu sou igreja. E acreditar ainda que ele fez uma promessa dizendo: eu vou para o meu Pai, mas vou voltar outra vez para buscá-los. João 14. Quem crê, diga glória a Deus e aplauda o Senhor.
que Jesus vai voltar, e diga comigo, Ele vai voltar. Ele vai voltar. Então acreditamos que Ele ressuscitou dentre os mortos. Qualquer pessoa que conseguir ser convencida de que uma dessas bases é falsa, ele deixa de ser igreja. Se ele deixar de acreditar na ressurreição de Cristo, ele deixa de ser igreja e pode ser gentil, ou nunca foi igreja. Se ele deixar de acreditar na volta de Jesus, então ele não é igreja, porque a igreja é a noiva do Cordeiro que está sendo preparada para este dia. A Bíblia chama o dia do arrebatamento de o dia da ira de Deus, ou o grande dia do Senhor. O dia do Senhor está próximo, diz a palavra. Eu não sei qual é esse próximo, o quanto é este próximo. Eu sei que eu tenho que esperar, e você também. E quem está esperando, joga a mão para cima e diga alguma coisa. Muitos ficam presos na sua vida cristã do passado. É lógico, como disse o pastor Walter aqui, nós não vamos ser saudosistas, ficar lembrando do passado, apesar do passado nos trazer belas recordações. Mas o nosso passado não deve ser melhor do que o nosso presente. O que Deus tem para nós no presente é melhor do que Ele teve no passado. E eu quero declarar aqui em nome de Jesus que o teu hoje será melhor do que o teu ontem. O teu presente vai ser melhor do que o teu passado. Em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Diga o meu presente será melhor do que o meu passado. Quando algumas pessoas ficam se lembrando do passado, com saudade do passado, é porque não estão vivendo um presente de qualidade. E o Senhor tem um presente de qualidade preparado para mim e para você, baseado na volta de Jesus. A volta de Jesus ainda está no futuro, mas um dia a volta de Jesus será presente. Um dia, quando a trombeta soar, quando o relâmpago cortar os céus, então certamente o Senhor vem buscar a igreja, e nós que somos igreja habitaremos com o Senhor, com Ele para sempre no céu. Quem diga amém? Amém. Glória a Deus. Eu fico muito feliz em acreditar nessa promessa e saber que se Jesus ele nasceu um dia, o nascimento de Jesus declarou um tempo novo, a morte de Jesus declarou então a igreja do Senhor sobre a terra, porque o evangelho nasceu na cruz. Quando Jesus nasceu, o Salvador nasceu sobre a terra, mas quando Jesus foi crucificado na cruz do Calvário, ali nasce a igreja do Senhor. A igreja do Senhor está baseada então na cruz, e a cruz é a ponte entre a ressurreição e a volta. Quando você está no caminho, você está dizendo para o Senhor que você está baseado na cruz. Nós não podemos sair da rota da cruz. Nós não podemos deixar de acreditar no Salvador, porque o Senhor diz: eu conheço as tuas obras. Meu irmão, não tem para onde fugir. Não há como se esconder. O Senhor sonda o meu coração e o teu, e antes das palavras não chegarem à boca, Ele já conhece. E Ele diz hoje para você: eu sei o que você tem feito, eu sei o que você fez no verão passado, eu sei o que você está fazendo nesse verão. Só os antigos lembram de um filme: eu sei o que você fez no verão passado. O Senhor ele sabe de todas as coisas. Ele está dizendo aqui em Apocalipse 3:8: eu conheço as tuas obras, eu sei quem é e quem não é, eu sei quem abre a boca para me adorar e quem não abre, quem vem à igreja por algum interesse que não é a minha volta, e quem vem à igreja com o interesse de se preparar todo dia, porque um dia ele vai voltar. Quando nós nos preparamos todos os dias, a nossa preocupação tem que ser almas. Eu estou me preparando para o dia do Senhor. Por isso que, como pastor de uma igreja, eu tenho que estar preocupado com almas. Eu tenho que orar por almas. Eu tenho que viver a vida das pessoas. Qualquer pessoa que vive uma vida desconectada de vidas está vivendo uma vida sem Cristo dentro de si. Porque a vontade de Jesus e a vontade de Deus é que nós venhamos buscar os perdidos, para que os perdidos deixem de ser perdidos e passem a ser achados. Quem entende isso, diga glória a Deus. Só os achados digam alguma coisa. Nós estávamos no departamento de achados e perdidos do mundo, irmão. Estávamos sem dono. Já viu que toda grande empresa tem um departamento lá chamado achados e perdidos? Nós estávamos jogados em alguma prateleira, sem dono. Até que veio alguém e disse: esse aqui é de Jesus. Olha só, você é de Jesus. Você entende isso? Entendo. Aleluia. E hoje nós estamos reunidos num
um lugar onde nós temos um bom pastor que nos rege, que nos conduz para a vida eterna e nos guia a águas tranquilas, e um dia nós beberemos dessa água no céu, junto com uma grande multidão, que nós mesmos vamos apresentar ao Senhor. Quem entende isso, diga glória a Deus. Então, por que muita gente vem a um culto como esse, recebe a palavra e não consegue viver a palavra? Porque tem pessoas que no último domingo se renderam ao poder de Jesus, vindo aqui à frente dizendo: eu aceito a Jesus, e hoje está em algum boteco, em algum lugar. Por que isso? Se é a mesma palavra que fez com que outros que vieram aqui à frente estivessem aqui nessa noite e permanecerão na presença do Senhor para sempre. Assim como eu recebi a palavra do Senhor há 20 anos atrás, nunca pus um pé do lado direito nem do lado esquerdo do caminho, sempre andando no caminho. Qual é a diferença de mim para aqueles que não conseguiram viver no Evangelho? Eu não sou melhor do que eles, sou feito do mesmo material, tenho os mesmos erros e as mesmas deficiências humanas que qualquer ser humano tem. Então por que eu permaneci e outros não permaneceram? A tentação sobre eles não foi maior do que a tentação sobre mim. Então o que aconteceu? E eu respondo para você: porque muitos ouvem a palavra com a mente. Aleluia, Deus. Muitos ouvem a palavra como algo para entretenimento. A palavra de Deus, ela está ligada ao Espírito de Deus. E quando eu ouço a palavra pelo Espírito, então eu recebo no meu coração uma palavrinha chamada fé. Eu recebo no meu coração uma substância essencial para todo ser humano viver na terra. E esses tempos complicados e difíceis de hoje, que é fé. Se eu ouvir a palavra de Deus como mero ouvinte, como alguém sem comprometimento, como alguém que não deseja uma transformação, ouvir por ouvir, eu vim porque eu fui convidado, não recebi pelo Espírito de Deus. Então é como se eu tivesse ido ao teatro, como se eu tivesse visto uma peça que talvez me emocionou, ou algo que me alegrou o coração por um instante. Por que tem pessoas que quando leem a palavra de Deus, essa palavra acorda o seu coração e fala tão forte a sua alma? Porque elas não leem com a mente cientista, elas não leem querendo apenas procurar os caráteres históricos ou poéticos que a palavra de Deus nos apresenta. Porque você pode descobrir muito sobre a história da raça humana, sobre a história do povo de Deus, sobre a história de Israel, lendo a Bíblia. Quando você lê a Bíblia com conteúdo histórico, como se você fosse um aluno numa sala de aula, você aprende alguma coisa. Quando você lê a Bíblia com um caráter poético e lê Cânticos dos Cânticos e as declarações de Salomão para a Sunamita, por exemplo, você fica apaixonado pela carga poética que a palavra de Deus traz para o seu coração e até te inspira a falar umas palavras bonitas para a sua esposa, noiva ou namorada. Mas quando você lê a palavra de Deus pelo Espírito, e eu fiz uma pergunta no domingo passado aqui, e hoje eu refaço essa pergunta: qual foi a última vez que você, lendo a palavra de Deus, foi surpreendido por uma lágrima escorrendo do seu rosto e caiu na página da Bíblia? E um dia, algum tempo depois, você folheando a Bíblia para ler novamente, você encontra a marca daquela lágrima, e aquilo queima no teu coração, lembrando do dia em que Deus falou com você através da palavra. Aleluia. Qual foi a última vez que você foi surpreendido por uma lágrima caindo no papel? Não por emoção, mas porque você leu a Bíblia pelo Espírito. Você leu a Bíblia e recebeu no seu coração com fé. Então, meu irmão, quando você lê Cântico dos Cânticos por fé, e não apenas como um pesquisador, como alguém que quer descobrir cargas proféticas ou poéticas ou níveis históricos da palavra, você é surpreendido e impactado por uma palavra que move o seu coração. Você descobre que o discurso de Salomão para a Sunamita
não era apenas um discurso de amor, mas era um discurso profético falando da vinda do Senhor Jesus Cristo. Ele diz no livro de Cantares de Salomão, ou Cântico dos Cânticos, que a sunamita escreve assim para um homem que estava vestido na terra de Sunem de pastor. E a sunamita, que era uma mulher daquela região de Sunem, a sunamita, por ser de Sunem, ela chega para esse homem e diz assim: ó, não te importa de eu ser queimada, não te importa de eu ser morena, é porque eu trabalho muito no sol, e o sol queimou a minha pele. Não te importas de eu ser morena. E aí Salomão, vestido de pastor de ovelha, diz para aquela mulher sunamita: eu não sou desta terra, eu sou de um outro lugar, e eu não sou um pastor apenas, eu sou um rei. Eu vou para a minha terra, eu vou preparar um lugar, e depois eu vou voltar para te buscar, e aonde eu estiver, você estará comigo para sempre. Em João 14 o Senhor diz: eu vou para o Pai e vou preparar-vos lugar, e onde eu estiver, vocês estarão comigo. Por isso voltarei outra vez para buscá-los, porque eu não sou apenas um pastor, eu sou um rei, e como rei eu vou te buscar para você morar comigo para sempre. Ele está dizendo para a igreja: onde você estiver, eu vou estar também. Onde eu estiver, a igreja vai estar para sempre. Um dia o Senhor voltará para buscar a igreja. Olha para mim. Não te importa de eu ser morena, mas por que a sunamita era morena? Porque trabalhava no sol. O que está querendo dizer para mim e para você? A igreja tem que trabalhar, a igreja tem que estar na seara, a igreja tem que estar preparada para a colheita, a igreja tem que avançar para trazer os frutos para o rei, a igreja tem que estar queimada, a igreja tem que estar cansada. Ah, mas pastor, mas eu não preguei o evangelho porque eu estou cansado. Parabéns, você é igreja, e um dia você vai dizer para o Senhor: Senhor, não te importa de eu ser morena, não te importa de eu estar cansada, porque eu trabalhei muito, sabe? E ele diz: é por isso que eu vou voltar para buscá-los. Aleluia. Mas eu tenho que ler isso com o Espírito. E como que eu faço isso, pastor? Eu tenho que ler através da fé. Nós não somos comuns, nós não somos iguais. Eu não posso ler a Bíblia como eu leio o livro do Harry Potter. Eu não posso, apesar que eu nunca li o livro do Harry Potter. Você não pode ler a Bíblia como você lê o livro da Alice Lispector. É esse o nome dela? Não é, né? Clarice. Também nunca li nenhum livro dela, eu tenho mais o que fazer na minha vida. Deus, Ele quer mover a igreja. Há um tempo sobrenatural, e para isso, tudo que você ouvir, tem que ouvir pela fé para produzir algum resultado. Como que uma mente natural vai entender as coisas do Espírito? A Bíblia diz que não entende. Como que uma mente humana e carnal vai entender o sacrifício de um homem que é capaz de salvar toda a humanidade? Não entende. Mas quando eu ouço isso pela fé, quando eu ouço isso com o meu coração, e o coração tem ouvido, digo, meu coração tem ouvido. Meu coração tem ouvido. Então quando você ouve isso com o seu coração, as coisas começam a mudar, as coisas começam a tomar um outro norte. O coração também tem boca, e o discurso da boca que você tem no lábio, por exemplo, o discurso dos seus lábios às vezes são enganosos, mas o discurso do coração é sempre verdadeiro. Alguém pode dizer com o seu discurso de lábios que te ama, mas o seu coração não diz a mesma coisa. Quando nós falamos na linguagem do coração, todos aqueles que recebem a palavra, recebem uma palavra de amor, e essa palavra não vem de homens, vem de Deus. Por isso nós não podemos pregar o evangelho a outros como se nós estivéssemos falando
história, como se nós estivéssemos contando um filme que o final é previsível. Quando nós abrimos a nossa boca, a Bíblia diz que no abrir das nossas bocas o Senhor nos dará autoridade e poder. E quando falamos da alma, quando falamos do coração, as pessoas que ouvem essa palavra são transformadas pela palavra que sai da sua boca. Então por que muitas pessoas acabam não tendo crédito quando falam? É simples, porque eles falam algo com a língua da boca, mas a boca do coração diz outra completamente diferente. Não entendi, pastor? Eu vou explicar para você. Com a boca eles falam algo, mas a sua atitude é diferente do que ele fala. Os seus gestos, as suas ações, as suas revoltas é diferente do que a sua boca diz. Chega alguém e diz que é convertido, convida alguém para ir à igreja, mas logo depois ele quer matar e picar alguém. A sua boca fala alguma coisa, mas o seu coração diz outra. Quando você conseguir alinhar os discursos do coração com o da boca, fazendo com que a sua boca seja um instrumento de Deus para a salvação de muitos, então as coisas começam a mudar. Um dia, eu já contei isso aqui certa feita, encontrando uma mulher no pronto-socorro, e a mulher aqui de Santa Cruz, e a mulher disse assim para mim: pastor, eu já estou 40 anos no Evangelho. Eu disse: que bênção, irmão, que bênção. E ela falou: e nesses 40 anos eu ganhei muita gente para Jesus. Eu falei: maravilha, que testemunho lindo. Ela: eu ganhei a minha patroa e o meu patrão para Jesus. Falei: muito forte isso. Eu ganhei os filhos de um outro patrão que eu tinha para Jesus. Falei: que lindo. É raro eu começar a falar de Jesus para uma pessoa e essa pessoa não ir a uma igreja, e depois eu fico trabalhando na vida dela, nos lugares onde eu estou trabalhando. Eu falei: que maravilha, o Senhor então está fazendo a sua obra na sua vida. E ela disse para mim: só que tem um problema, ele é grande, pastor. Eu falei: qual é o problema? E ela falou: por que o meu marido não consigo levar à igreja? Porque eu já estou casada com ele há mais de 40 anos. E nesses 40 anos, todas as pessoas que eu levei a Jesus, o meu marido foi o único que não foi. E por que eu não consegui levar ele para a igreja? Eu disse: porque ele mora com a irmã. Só por isso. Porque na rua sua atitude é uma, mas em casa sua atitude é outra. Como a senhora se comporta com ele? Qual é o seu discurso na direção dele? É difícil uma esposa ganhar um marido, porque ela habita lá, irmão. Se o testemunho dela não mudar dentro de casa, ela terá poucas chances. E ela olhou para mim, espantada, como se eu tivesse. Eu falei: não estou chamando a atenção da senhora, mas se a senhora mora com ele, as suas atitudes com ele devem ser diferentes, devem ser atitudes de mulher sábia. Eu vou trazer para vocês uma estatística que é verídica. 100% dos homens que se convertem a Jesus trazem sua esposa para a igreja. E apenas 30% das esposas que se convertem a Jesus trazem o seu marido para a igreja. Qual é a diferença? A diferença é que quando o homem se converte, ele se converte de verdade. Ele passa até a ser chato. Mas às vezes as mulheres dentro de casa continuam com a mesma atitude de brutalidade, de rebeldia, de insubmissão, de gritarias. E fica difícil trazer o marido para a igreja, porque o marido não acredita na conversão dela. Mas Deus está mudando essa história, sabe por quê? Esse ano é o ano da família. E eu quero lhe dizer que a sua família será impactada pelo poder de Deus em nome de Jesus. Diga: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus, preste atenção. E eu já vou finalizar. Diga: vai. Fiquei até triste, vou pregar até meia-noite. O que Deus quer fazer para a igreja é que a igreja esteja tanto ouvindo a sua palavra, quanto lendo a sua palavra, através da fé. E você liga então a palavra de Deus ao Espírito de Deus, porque a palavra sem o Espírito não funciona. Nunca uma pessoa com mente humana e racional se converterá ao ouvir uma palavra de Deus ou ao ler a Bíblia de Deus. Mas todas as pessoas que necessitadas de transformação ouvirem a palavra dizendo: eu acredito
já vi uma pessoa sequer ficar sem resposta. Se você entrou aqui hoje buscando uma resposta da parte de Deus, hoje o Senhor dará uma resposta para o teu espírito. Quem recebe isso, diga glória a Deus. Então, para nós chegarmos neste dia, que é o dia do arrebatamento da igreja, crendo na sua ressurreição, nós temos que estar vivendo a cruz. Diga cruz. A cruz é o símbolo da libertação da igreja. Quando o Senhor Jesus ele diz assim em João 14: não vos deixarei órfãos, ele está dizendo: eu vou enviar outro do mesmo tipo na sequência, que é o Espírito Santo. Vocês não vão ficar sozinhos. Quando ele fala outro do mesmo tipo, ele está falando Paráclito. Ele está falando outro com o mesmo poder, com a mesma autoridade que eu, só que com uma diferença. O Senhor Jesus caminhava sobre a terra e todo homem via, todo olho via. O Espírito Santo de Deus só se vê com a fé. É impossível você ver o Espírito Santo de Deus com os seus olhos. É com a fé que você lhe sente, é com a fé que você recebe, é com a fé que você o ouve. Então todos aqueles que tiverem no seu coração hoje uma fé do tamanho de um grão de mostarda, o Espírito Santo de Deus construirá uma ponte entre você, aleluia, e a volta de Jesus. E essa ponte se chama cruz. Glória a Deus. Quem pode aplaudir o Senhor? E essa é a palavra da salvação, irmão. Aleluia. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque para você agradá-lo é necessário entender que Ele exista, crer que Ele exista. O Senhor está mudando então hoje a sua forma de ouvir. Diga: Senhor, eu não quero ouvir com o ouvido, eu quero ouvir com o coração. Quando você recebe a palavra do coração, você produz, você gera avivamento para a igreja, porque você recebe através da fé a palavra da salvação. Quem entende isso, diga glória a Deus. E quando você gera avivamento, você não gera um movimento dentro da igreja. A igreja não precisa de movimento. O que precisa ser movimentado é o coração do crente na direção do mundo. É lógico que no meio do avivamento pode-se haver movimento. Lógico que deve-se haver movimento. Mas essa não é a nossa base. Eu não quero ninguém dançando aqui na igreja que não prega a palavra de Deus lá fora. Eu não quero ninguém falando em línguas aqui dentro que não fala do amor de Deus lá fora. Não adianta falar em línguas aqui dentro e falar palavrão lá fora. Não adianta viver uma vida de asas e auréola aqui dentro e lá fora ser um promíscuo imundo. O que Deus tem para você aqui dentro é muito maior do que você imagina. Mas para você usar lá fora, quem entende isso, diga glória a Deus. Diga-se comigo: o mundo precisa de referência. Então deixa eu falar uma coisa para você: o mundo está perdido. Imagina um homem em trevas, imagina um homem perdido numa mata e tudo escuro no meio desse mato, e de repente ele consegue observar que tem um ponto de luz no meio dessa mata, no meio dessa escuridão. E ele começa a ser guiado por este ponto de luz. O mundo está desse jeito. O mundo está perdido. O mundo não sabe para onde ir, até que encontra um ponto de luz perdido no meio das trevas. E a Bíblia diz que você é esse ponto de luz. Quando diz: nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Quem entende isso, diga glória a Deus. Só que se essa luz não iluminar mais, irmão, se o sal não salga mais, serve para quê? Eu vou perguntar e quem souber responda, por favor. Se o sal não salgar, serve para quê? Para ser pisado. Por que tem muita gente sendo pisada pelos homens? Por que tem tanta gente sofrendo nesse tempo? Porque deixou de salgar. Aleluia. Deixou de fazer aquilo que era para você fazer. Deixou de iluminar, estão trombando em você. Estão trombando em você, estão batendo em você. Olha só que interessante. Diz que um cego saía à noite na sua cidade, que não havia iluminação elétrica nas ruas, e o cego saía à noite com a sua bengala e com uma lanterna.
Chegaram alguns jovens para ele e disseram para ele assim: Senhor, o senhor enxerga alguma coisa? Ele falou: não, eu sou 100% cego. Então por que o senhor anda com essa lanterna se o senhor já não enxerga mesmo? Ele falou: para que os outros me vejam. O grande problema quando você ilumina é que os outros te vejam. Não é para te ver por fama, não é para te ver para te aplaudir. Muito pelo contrário, porque você é luz, você será até perseguido por alguns. Um dia o diabo ofereceu para Jesus os reinos dessa terra e diz assim: ó, todo reino eu posso te dar. E hoje você vê no mundo, meu irmão, é o rei do futebol, é o rei da música, é o rei não sei do que, tanto rei, tanta rainha, tanta gente. É a rainha dos baixinhos, a rainha dos grandinhos, a rainha do forró, é a rainha do axé, é a rainha do prega, é a rainha do chora lá, não sei como é que é o nome da tristeza ambulante, é a rainha dos 50 reais agora, não é? É a rainha dos corpos, é a rainha de tudo. É rei de tudo e rainha de tudo. Presta atenção. O diabo ofereceu a mesma coisa para Jesus. Ele sabia que Jesus não ia aceitar. Eu te dou todos os reinos se você prostrar e me adorar. Eu te faço rei de alguma coisa se tu me adorar. E tem muito homem de Deus hoje trocando a chamada dele por aplauso, trocando a chamada dele por fama. Por isso que a igreja está chorando. Por isso que a igreja está clamando: Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A igreja não aguenta mais tanto desastre, tanto escândalo. Escândalos de homens grandes, escândalos de pessoas simples. Onde está o problema? Deixaram de crer na volta de Jesus. Por isso perderam a conexão chamada cruz. Que ele só tem uma forma de você ouvir a chamada de Deus no dia que ele arrebatar a igreja. E se você não tem medo de ficar, eu devia falar para você, pelo amor de Deus, volte para Jesus. Algumas linhas teológicas definem que a igreja não vai viver a grande tribulação, porque estará com o Senhor reinando, ou estará com o Senhor nas bodas do Cordeiro. E essa linha é a linha que eu acredito. Antes da grande tribulação, a igreja estará sentada naquela mesa que eu falei, que vai do Oriente até o Ocidente. A igreja estará sentada no céu com o Senhor, nas bodas do Cordeiro, que é a festa de casamento do Cordeiro. Quem entende isso, diga amém. Amém. Mas existe outra linha teológica que diz que a igreja vai passar pela grande tribulação e só depois da grande tribulação haverá um arrebatamento. Não é o que a palavra de Deus diz em Apocalipse 3:10. Se você ler novamente Apocalipse 3:10, está dizendo que o Senhor há de nos livrar da tribulação que o mundo vai passar. O mundo vai passar por uma tribulação terrível. A Bíblia diz que o sol será aquecido várias vezes. Você está imaginando, irmão? Você não consegue mais andar aí fora. O sol está terrível. O sol está queimando de forma absurda. Diz que um dos lugares mais quentes do país é Bangu, no Rio de Janeiro. E lá na cidade de Bangu o sol chega a 46 graus, com sensação térmica de 50, 51 graus. Imagina o sol sendo aquecido só 2 vezes. E o cara tem sensação térmica de 100 graus. Só para te lembrar, 100 graus, a água já entra em ebulição, a água ferve. Será possível que nós vamos suportar isso? Quem leu, ou quem viu, melhor dizendo, o filme, o livro de Eli, você vai ver que depois da camada de ozônio ser destruída, o ser humano vai ser torrado pelo sol causticante. As pessoas não conseguirão enxergar sem óculos escuros e potentes. Mas isso a Bíblia diz, que o sol será aquecido várias vezes. Se eu já não aguento agora, você imagina, meu irmão. E aí o Senhor diz em Apocalipse 3:10: mas eu, o Senhor, vou livrar vocês desta grande tribulação. Aleluia! O Senhor vai livrar a igreja nesse dia. E eu até acredito que é porque a gente já está sendo atribulado demais. Não precisamos mais da tribulação. Se você ler Mateus 10,
Mateus 10 é uma declaração à igreja, uma declaração da chamada da igreja, é uma ordem para a igreja trabalhar para o Senhor Jesus. E o que me impressiona em Mateus 10 é que Jesus, em momento algum, ele enganou o ser humano. Ele diz assim, ó, eu estou te mandando com autoridade, com poder, os demônios vão submeter a vocês, isso antes da volta do Senhor. Então o Senhor vai estar levantando essa geração para que Deus possa ganhar muita gente para o reino de Deus, para ver pessoas simples como você. Ele está dizendo assim, olha, você terá autoridade, poder, os demônios vão submeter a você, eu estou te enviando para curar os enfermos, para limpar os leprosos. E você não tem noção, quando você realmente colocar no seu coração à disposição do rei, o Senhor te usará para expulsar demônio, curar enfermos, limpar leprosos, os cegos enxergarão na sua oração, os surdos ouvirão quando você orar. Você acredita nisso? Diga amém. Amém. É só colocar no coração à disposição do Senhor para você ver. Mas aí logo depois ele diz assim, olha, mas eu vos envio como ovelha no meio de lobos. Ele está falando, você vai ter autoridade, vai ter poder, mas você será perseguido pelos lobos. Ele não enganou ninguém. Ele diz, olha, você vai entrar em cidades, vão te perseguir ali, se te perseguir ao sair de lá, você limpa os pés e vai para outra. Ele está dizendo, vai ter gente que vai te receber, vai ter gente que não vai. Vai ter gente que vai acreditar em você, vai ter gente que não vai acreditar. Só que aí eu entendo e compreendo perfeitamente que desde todos os tempos, e hoje não é diferente, em todo tempo houve uma dificuldade em servir a Deus. Mas em todo tempo houve pessoas fiéis ao Senhor na sua chamada. Pessoas que não queriam saber se era difícil, eles só queriam saber se era possível. Pessoas que disseram, eis-me aqui, Senhor, qual é a missão? E missão dada sempre foi missão cumprida. Foram para a peleja, entraram em arenas, morreram na boca de leão, morreram arrastados por carros, foram perseguidos e até hoje são em alguns países. Meu irmão, um dia uma mulher da China disse o seguinte, não precisa se preocupar conosco porque nós somos perseguidos na China. Nós que devemos nos preocupar com vocês que não são perseguidos e por isso vivem o evangelho de qualquer jeito. Quando há uma perseguição, a igreja se ajusta. A igreja cresce na perseguição. Eu estou para te dizer que a Arca só cresceu do jeito que cresceu, porque nunca nenhuma igreja foi tão perseguida quanto a nossa nesse bairro. E quanto mais bater em nós, mais nós vamos crescer, porque o Senhor tem chamada na nossa história. Mas nós não podemos ter medo. Diga, eu não posso ter medo. Diga, Jesus vai voltar. E eu tenho que estar preparado. Cutuca alguém e fala, você está preparado? Está preparado. O medo não pode fazer parte do nosso vocabulário. Irmãos, tenha medo de barata, tenha medo de rato. Tem medo de quê? De rato. Tem medo de quê? De barata. Principalmente as voadoras e cascudas. E de demônio? Demônio não. Maior é o que está em mim do que está nele. Aleluia. Do que o que está no mundo. Se eu repreender, o demônio corre de mim. Mas se eu repreender uma barata voadora, quem tem que correr sou eu. Por isso que eu tenho medo da barata e não do demônio. Só que só pode falar isso quem está alinhado com Deus, quem está ajustado com Deus. Um dia uma mulher também na China, perseguida, a China perseguida, uma igreja perseguida na China não podia ter templos abertos como o de hoje, porque entravam os soldados, prendiam todo mundo, arrastavam, prendiam os homens, matavam os homens, prendiam mulheres. E essa mulher então ela estava indo para uma célula, porque a igreja, quando não podia se reunir nas casas, se reuniam apenas em células. No templo se reuniam apenas nas casas, em células. Mas nós, como cumprimos Atos 2:46 e 5:42, a Bíblia diz, e todos os dias adoravam a Deus nas casas e serviam ao Senhor no templo. Nós estamos no templo e nas casas. Quem entende isso, diga glória a Deus. Glória a Deus. E essa mulher indo a uma célula porque ela não podia ir no templo. E também as células não tinham seu endereço declarado em lugar nenhum, em nenhuma rede social. Quem sabia, sabia, levava alguém. E essa mulher está indo para a célula e de repente ela vê um comboio, um comando. E pararam a mulher. E ela disse, meu Deus, eu não posso mentir. Se perguntarem para onde eu estou indo, eu não vou poder mentir. Se eu falar que estou indo para a igreja, na casa de um irmão,
vão me prender e talvez até me matar. E se eu disser que eu não estou indo à igreja, eu posso estar negando ao Senhor Jesus com a minha atitude por medo. E aí, quando pararam a mulher, perguntaram para ela: para onde a senhora está indo? E ela disse, olhando para os policiais: sabe o que é? O meu irmão mais velho morreu. Hoje lerão o testamento dele. E eu estou indo buscar a parte que me cabe. Aí os policiais: então pode ir, por favor, me desculpa. Jesus é o nosso irmão mais velho. A Bíblia é o testamento. E a parte que nos cabe é a obra do Senhor, aleluia, que Ele está entregando na mão da igreja. Quem entende isso, aplaude o Senhor pelo perdão. Fique de pé em nome de Jesus. Muitos vêm a um culto como esse e recebem apenas a palavra nos seus ouvidos. E então você vê esse homem lá fora com comportamentos idênticos ao que ele sempre teve: imoral, sarcástico e mudo. Mas quando recebe a palavra na alma pela fé, a palavra então gerada pelo Espírito da vida, porque este livro fechado é um livro como outro qualquer, mas quando se abre é o testamento do Senhor, é a boca de Deus falando, é a palavra rema, é a palavra da revelação, é a palavra que cura, que liberta, que transforma. E nós estamos aqui hoje pelo poder da palavra. Ninguém está aqui hoje porque o Senhor foi te buscar na sua casa. Se você está aqui hoje é porque a Bíblia diz que muitos viriam de todos os lugares para adorar aquele que vive para sempre. Bendito seja o nome do Senhor. E toda a igreja sempre vai estar declarando: Baruch haba Hashem Adonai, bendito é o que vem em nome do Senhor. E todos aqueles que abrirem a sua boca, no abrir da sua boca, estarão sendo bendito aquele que foi em nome do Senhor. Ele está falando de você, meu irmão. Se você está indo em nome do Senhor um tempo, essa fala foi para Jesus, ele veio em nome do Senhor Deus. Agora, Baruch haba Hashem Adonai é para mim e para você: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Quando você caminha sobre a terra, você está indo, não é no teu nome, você está indo, não é no nome do novo presidente dos Estados Unidos e nem do novo presidente do Brasil. Você está indo no nome daquele que vive para sempre, o Cordeiro, o Filho, o Senhor do Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Exércitos. Só quem está no nome dele aqui, levante a mão e glorifique. Você não entendeu, por isso foi fraco. Só quem está aqui no nome dele, diga E hoje o Espírito de Deus pergunta para um: por que você está aqui? Eu estou aqui porque ele me convidou. Pá, resposta errada. Por que você está aqui? Não estou aqui porque disseram que hoje ia ter uma palavra legal. Pá, resposta errada. Por que você está aqui? Eu estou aqui porque o Senhor me trouxe a este lugar para ouvir a palavra que cura, que liberta, que transforma e que leva para o céu. Só quem veio aqui por essa palavra, diga glória a Deus. Diga todos assim: eu estou aqui porque o Senhor me trouxe. Diga: eu estou aqui porque o Senhor me trouxe. E um dia eu vou para lá, porque Ele vai me levar. Tudo é por Ele, é para Ele e por meio dEle. Nós estamos aqui por Ele. Nós vamos para lá por meio dEle. E louvado e glorificado seja aquele que vive para sempre. Se isso é verdade, se expresse diante dele. E aplauda o Senhor mais alto que você. Deixa eu te falar uma coisa: tem gente que ainda não acredita. Sabe por quê? Porque não foram batizados com o Espírito Santo, como disse o pastor Walter aqui.
Eu me lembro que a primeira vez que eu fui na casa desse homem, ele estava com a perna desse tamanho inchada. Ele era um frequentador da Testemunho de Jeová. E a filha dele me levou lá, levou eu e a pastora. E nós chegamos lá e a perna dele estava ruim. E nós levamos um óleo. E a Bíblia diz que o óleo santo na mão do ungido de Deus vira ferramenta de cura. Então nós ungimos a perna dele. Ele falou assim: olha, eu vou deixar vocês orar, mas não vem falar para mim que Deus vai me curar por causa dessa oração, que eu não acredito. Eu falei: o senhor não precisa acreditar, o senhor só precisa deixar eu orar. Ele falou: então pode orar. Fizemos uma oração ali e para a glória de Deus ele foi curado. Aleluia. Aí ele veio à igreja. Ele veio à igreja, como falou, a primeira vez que ele veio tinha até tomado umas, veio à igreja. Saiu da igreja e voltou na igreja. Na terceira vez ele foi para um jogo de futebol lá e tinha deixado em casa um monte de cerveja na geladeira. De repente ele chegou de futebol, pegou a cerveja e falou assim: eu não quero mais isso para a minha vida. Jogou tudo na pia e à noite veio para a igreja. Aleluia. Um dia o Espírito Santo de Deus batizou esse homem. Pensa, um homem que só acreditava que o Espírito de Deus era uma força ativa. E de repente esse homem começou a falar em mistério no meio da igreja. Lembra, pastor? E aí ele andava na rua, irmão, e olhava um Fusca verde e chorava. Deus deu sabedoria para o homem criar isso. E olhava e chorava, olhava o ser humano e chorava. E Deus transformou a vida dele, dando sensibilidade para ele. Até hoje é sensível, graças ao Senhor, pelo poder do Espírito Santo. Deixa eu falar uma coisa: Deus vai pegar você que não crê, vai te batizar no Espírito dele. E quando você for batizado, você vai ser mais doido que eu. E vai dizer: Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, ora vem. E alguém pode dizer assim: pastor, eu creio, mas ainda não sou batizado com o Espírito Santo. E eu digo para você: pode ficar tranquilo. Se a trombeta soar hoje, os nossos corpos serão glorificados, como diz a palavra de Deus. E todo mundo que entrar pelos portões entra falando naquela língua que o Senhor não tem língua para a igreja. Atenção, não é a língua dos anjos, irmão. Não é a língua dos anjos, não é a língua dos homens. É a língua oficial que o Senhor entende, que o Senhor quer que nós falemos com Ele. É uma linha direta. Eu não sei se você já assistiu o filminho do Batman. No filme do Batman tem uma linha do comissário Gordon, uma linha vermelha, e quando ele bate lá, só o Batman entende lá. Eu quero dizer uma coisa para você: quando você fala em mistério, o diabo não entende, demônio não entende, anjo não entende. Quando você fala em língua, só o Senhor, é direta a conexão, é só com Ele. Quem crê que Ele vai voltar? Glória a Deus. Maranata. E qual que é o que eu devo fazer? Cruz, filho. Crucifique o teu ego. Diga como o apóstolo Paulo: em nada eu quero me gloriar a não ser na cruz de Cristo. Seja a cruz a tua marca, seja a cruz o teu ministério, seja a cruz a tua vida. E quando você estiver realmente na cruz, todos os dias você espera pela volta dele. Aleluia. Feche os seus olhos em nome do Senhor Jesus. Deixa o Espírito Santo de Deus ministrar o seu coração. Deixa o som de Deus trabalhar no seu vida. Comece a dizer para Ele, de olhos fechados assim: Maranata, Maranata. Oh, Maranata, Senhor. O desejo do meu espírito é que o Senhor venha. O desejo do meu espírito é que o Senhor venha. Então prepara a tua noiva, Senhor. Prepara a tua noiva para aquele grande dia. Prepara a tua igreja. E se nós estivermos dizendo Maranata, você está dizendo para o seu corpo: se prepare, porque o Senhor virá para buscar a igreja. Seja ministrado pelo Espírito e comece a orar agora. Comece a orar apresentando sua família, porque a Bíblia diz, aleluia,
que será salvo tu e tua casa. Ninguém da tua casa, os teus filhos se renderão ao poder do eterno. Os teus filhos adorarão aquele que vive para sempre. Nenhuma mãe dessa igreja vai ficar chorando porque o filho não foi, mas celebrará o Senhor na glória junto com ele. Você em sua casa, você em sua casa, você em sua casa, receba no seu coração essa fraqueza da tua alma, essa vontade pelo pecado, é porque você não recebe a palavra pelo Espírito, não é pela fé. O Senhor está dizendo: seja pela fé agora, que você tenha recebido essa palavra pela fé, pelo Espírito de Deus. Isso vai gerar no seu coração temor, isso vai gerar no seu coração comprometimento. Deus está trabalhando a sua vida para te comprometer com o reino. Nós vamos ganhar uma multidão e vamos entrar no céu juntos com a nossa família. Somente as pessoas que receberam na alma essa palavra, que anseiam, que desejam por transformação, porque ouvir com o ouvido de quem não está nem aí não gera no seu coração aquilo que Deus exige do cristão, que é a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas quando você anseia por ouvir a palavra e ouve com o seu coração, a fé é gerada ao ponto de você entregar a sua vida a Ele. Só os afastados do caminho do Senhor e aqueles que recebem ao Senhor hoje como Senhor e Salvador da sua vida, não por remorsos, não porque foram motivados por uma emoção, mas pelo temor do Espírito Santo, você vai sair do seu lugar e vai vir aqui. Eu vou orar por você. Os afastados, os que quebraram a aliança e aqueles que querem receber a Jesus como Senhor, saiam do seu lugar agora e venham aqui, porque o seu espírito está sedento desta água que Deus vai te dar. Sai do seu lugar e vem. Estou te esperando. Pode vir. Pode vir, Senhor. Para voltar para Jesus, para que o teu espírito diga: Maranata, Maranata, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Vem, estou aguardando você. Vou orar por você. Dê o seu passo de fé. Dê o seu passo de fé. Eu estou esperando porque eu sei que tem mais. Vem. Vem, mulher. Hoje o Espírito de Deus falou no teu coração. Vem, homem. O Espírito de Deus falou no teu coração. Agora eu te ajudo. Vem aqui. Vem aqui, vem. Já eu roubo da sua cantará. Oh, aleluia, sobre cantará barra. Eu sei. Ninguém disse que seria fácil. Pode vir. Ninguém disse que seria fácil.
os escolhidos. E Deus hoje está fazendo uma nova aliança nesse lugar. Deus te chamei, Deus te chamou. As suas obras, e mesmo tendo pouca força, agora estou falando com aqueles que permaneceram firmes no Senhor. Mesmo tendo pouca força, não negaste a minha palavra e nem o meu nome. O Senhor conhece as suas forças, as suas limitações, e Ele está dizendo que diante de você pôs uma porta aberta que ninguém pode fechar. Você está numa porta que ninguém vai fechar, irmão. Fica fortalecido no Senhor. Leia a palavra com fé, e não apenas com mente de entendimento, porque não adianta. Estenda a mão para cá em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, eis aqui essas pessoas que ouviram a sua palavra, que receberam na sua alma, que ouviram com o seu coração e voltam para Ti. Alguns te aceitam. Que o Senhor derrame sobre eles do seu bálsamo, que cura feridas, que restaura, que abençoa. Que o Senhor perdoe os seus pecados, suas falhas, os seus erros, pois tudo isso o Senhor já levou na cruz do Calvário, nos dando uma nova chance, uma nova oportunidade. Escreva os seus nomes no livro da vida, Senhor, do qual nunca mais sai de lá, e ninguém vai poder apagar. Livro este que estará selado para o grande dia onde o Senhor nos chamará pelo nome. Senhor, eu abençoo em nome de Jesus essas vidas, que o Senhor lhes cubra com seu sangue, lhes coloque roupas novas, que todos compreendam que não será fácil, o Senhor não prometeu que seria, mas será possível. Seremos enviados como ovelhas no meio de lobos, e que assim eles saibam que o bom pastor guarda as suas ovelhas. Em o nome de Jesus Cristo, Deus, felizes ao Senhor, abençoamos essas vidas, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja aplauda ao Senhor bem forte. Um abraço aí nessa pessoa, um abraço nessa vida. Glória a Deus. Pode sentar-se.